no quadro Palavra de Quem Entende, o advogado Rafael Claros vai nos explicar as regras e leis que regem os contratos de aluguel e quais são os direitos e deveres do locador e locatário. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa ConstruShow. Hoje nós vamos tirar dúvidas quanto aos contratos de aluguel, os contratos de locação de imóveis. O que são e quais podem ser as obrigações acessórias a um contrato de aluguel? As obrigações acessórias ao contrato de aluguel são aquelas obrigações previstas em contrato em que o locador e o locatário se comprometem em relação a esse pagamento. Nesse caso, o locatário tende a pagar geralmente o IPTU, as contas de água, luz, aquelas taxas de condomínio, entre outras taxas que se incluem no contrato de aluguel. Porém, nem todas dessas obrigações são realmente obrigações do locatário. Essas obrigações que são do locador, mas que se impõem ao locatário o pagamento, elas se impõem por mera liberalidade entre os dois. Situações essas que, se previstas em contrato, podem sim ser pleiteadas de maneira judicial. A quem cabe a obrigação de pagamento do IPTU? O pagamento do IPTU é obrigação do dono do imóvel. Porém, este dono do imóvel pode compor, junto ao seu inquilino, essa obrigação do IPTU. Porém, pode acontecer de que, se o locatário não pagar esse compromisso, nada pode reclamar o locador, uma vez que o cadastro de contribuinte feito no município em que o imóvel está cedido é responsabilidade do dono do imóvel, e que, se alguém tiver que ter problemas de inscrição cadastral ou de negativação, será o dono do imóvel, o verdadeiro contribuinte desse tributo. O proprietário pode pedir a restituição do imóvel antes de findo o prazo de locação? Sim, o proprietário pode pedir a restituição do imóvel antes de terminar o prazo de locação. Porém, ele terá que arcar com as cláusulas contratuais que previam essa situação, que pode ser, às vezes, alguma taxa adicional, alguma multa, e com o prejuízo tido pelo locatário em decorrência dessa atitude. Se ele aluga um imóvel para um locatário e esse locatário faz investimentos naquele imóvel e de uma hora para outra é necessário que o locador tome de volta esse imóvel, peça de volta esse imóvel, existe um prazo legal para que ele possa pedir de volta, mas ele deverá sempre indenizar o prejuízo que tiver o locatário em relação a essa sua atitude. Qual o período de atraso nos pagamentos de aluguel em que enseja a rescisão contratual e a possível ação de despejo? A rescisão contratual e a ação de despejo podem ser ocasionadas com um período de 3 meses de atraso no pagamento dos aluguéis ou das obrigações acessórias. Essa ação de despejo, em caso concedida pelo juízo, poderá ser contestada e poderá ser até mesmo suspensa. Porém, esse caso de suspensão da possível liminar alcançada será somente mediante o pagamento integral do valor da dívida. Situação essa que não pode se repetir no prazo de 24 meses, ou seja, se houver uma ação de despejo com liminar para o despejo daquele locatário e no prazo de 24 meses outra ação de despejo do mesmo locatário, ele não terá mais como condicionar com o pagamento do aluguel e inevitavelmente será despejado do imóvel. Alguns telespectadores têm procurado a nossa produção com algumas dúvidas, e uma dessas dúvidas foi a da dona Tereza Souza, do bairro Apunian, que nos perguntou em relação à transferência dos imóveis em que estão alienados pela Caixa Econômica Federal e outros bancos, quando a pessoa compra um imóvel que já está alienado. Como fazer para proceder essa transferência? E essa transferência e essas dúvidas serão sanadas por nós na próxima edição do programa ConstruShow. Essas foram as minhas dicas de hoje. Aguardo você na próxima edição do programa ConstruShow, em que iremos tratar de transferência de imóveis alienados. Muito obrigado, até mais.